E aí, pessoal, tudo bem? Então, algumas pessoas têm pedido ultimamente no meu canal para eu falar sobre sintagma. Então, hoje eu vou trazer um vídeo falando um pouquinho sobre esse assunto, né? Apesar de que o sintagma é a unidade da sintaxe, né? Que não é bem a área que eu trabalho, né? Eu trabalho com morfologia, mas tudo que eu puder falar aqui de gramática que eu souber, eu vou trazer, né? E o sintagma é uma noção bem complicada, né? Ele é bem difícil de, digamos, de elucidar, né? Então, eu vou trazer para vocês uma noção bem introdutória mesmo daquilo que a gente diz que é sintagma. Então, sintagma, se a gente for pensar em gramática normativa, é todo segmento com função sintática. Então, por exemplo, vamos pensar numa frase aqui. A gente tem assim: o dono da loja comprou flores. A gente pode pensar que o dono da loja é sujeito e comprou flores é predicado. Então pronto, isso aqui são dois sintagmas. O sujeito é um sintagma e o predicado é outro sintagma. Da loja é o que a gente chama na gramática normativa de adjunto adnominal, certo? Isso aqui é outro sintagma. Então vocês têm que entender, primeiro, que o sintagma não é indivisível. De jeito nenhum. O sintagma não é uma unidade indivisível, tá bom? Dentro de um sintagma você pode ter vários sintagmas. Inclusive, duas considerações aqui. Primeiro, na teoria gerativa, na gramática gerativa, para Chomsky, por exemplo, a frase verbal é um sintagma. Né? Então, na verdade, a frase é um sintagma grandão com vários sintagmas dentro. Tá? Além disso, existe uma autora que é a Inês Salchuk. A Inês Salchuk classifica os sintagmas em sintagma autônomo e sintagma interno. Sintagma interno é justamente aquele que aparece dentro de outro sintagma. Ou seja, é aquele que depende de outro sintagma. Certo? Então, beleza, a gente pode pensar dessa forma. O sintagma é tudo aquilo que tem função sintática. Apesar de que a gente acaba entrando numa tautologia, né? Ou seja, um sintagma tem função sintática. Mas por que ele é um sintagma? Porque ele possui função sintática. E por que ele possui função sintática? Porque ele é um sintagma. Então a gente tem que tentar sair dessa vala aqui, né, de tautologia, né? Apesar de que essa definição daqui pode ajudar bastante a entender algumas coisas. Mas a gente tem que entender que o sintagma é uma estrutura nucleada. Tá? Ou seja, todo sintagma possui um núcleo. E é o núcleo que evoca um sintagma. É o núcleo que evoca um sintagma. É o núcleo. Então é o núcleo que vai decidir como que um sintagma vai ser constituído. Vou dar um exemplo para vocês. O verbo cair. Né? A gente sabe que o verbo cair ele é um verbo intransitivo. Então,
ele só vai ter sujeito, ele não vai ter objeto, certo? Então o verbo cair, como ele é um verbo, ele vai pedir uma coisa que a gente chama de sintagma verbal, tá? Então na oração ele vai pedir um sintagma verbal. Então sim, cada categoria que aparece em uma frase está evocando um sintagma específico. O substantivo evoca o sintagma nominal. O adjetivo evoca o sintagma adjetival. E assim sucessivamente. O verbo vai evocar o sintagma verbal. Só que esse sintagma verbal que o verbo cair vai pedir é um sintagma que só tem duas coisas. Um DP, que é o sujeito, é um sintagma determinante, e o verbo. Isso tudo é o sintagma verbal, que a gente chama de VP, né? Então, VP. Verbal Phrase, tá? No inglês. Então, verbal phrase. Então, todo sintagma a gente coloca a primeira letra e esse P aqui, de phrase, tá? Então, o sintagma que esse verbo está pedindo é esse aqui, né? Beleza. O que mais que a gente pode pensar aqui? Se você tem, por exemplo, o verbo encontrar. Encontrar no sentido de achar, né? Então, por exemplo, encontrei a chave, né? Nesse caso, o verbo encontrar é um VTD. Você encontra alguma coisa. Então, esse verbo vai pedir um sintagma verbal que é assim. DP, esse DP daqui é o sujeito, o verbo, que é o núcleo do sintagma, e outro DP, que é quem? O objeto direto. Aí tudo isso aqui é o sintagma verbal. Tá bom? A gente vai aprender posteriormente que existem posições nesses sintagmas, tá? Mas é isso que eu quero que vocês entendam. É que você tem um núcleo, o núcleo do sintagma, e é o núcleo que vai chamar o sintagma. É o núcleo que vai decidir como que o sintagma vai se estruturar internamente, tá? Beleza. Na gramática gerativa, a gente vai aprender, então, que o sintagma tem uma estrutura desse tipo aqui. Tá? Isso daqui é um sintagma. Isso é a estrutura mínima de um sintagma, tá? XP é o que a gente chama de projeção máxima. Spec é o que a gente chama de especificador. X' é o que a gente chama de projeção intermediária. X é o que a gente chama de núcleo. E comp é o complemento. Então, eu poderia, por exemplo, falar do VP. VP é o sintagma verbal, que a gente viu agora há pouco, com o verbo cair, com o verbo encontrar. Olha só. O VP vai ter exatamente essa estrutura. VP, projeção máxima, spec, especificador, V' é a projeção intermediária do sintagma verbal, V é o verbo e comp é o complemento, tá? É o objeto do verbo. Tudo bem? Então, é isso aqui. Essa estrutura que eu mostrei para vocês, essa aqui, é a estrutura geral dos sintagmas de qualquer língua. Tudo bem?
Todo sintagma é projetado dessa forma aí. Roberto, o que é o especificador, o complemento? Bom, a uma primeira vista, eu quero que vocês entendam o especificador e o complemento, por exemplo, como posições, tá? Então, o especificador e o complemento são simplesmente posições sintáticas, tá bom? Só isso, são posições sintáticas, tá? Num segundo momento, a gente vai ter que entender as posições na árvore. Então, a gente sabe que, eu vou colocar aqui de novo, ó. A gente sabe que o especificador está numa posição mais alta da árvore do que o núcleo e o complemento. O que isso vai significar para a gente? Isso vai significar que na hora da gente pensar, na hora da gente criar os sintagmas na nossa cabeça, a gente seleciona o especificador por último. Então, o especificador seleciona o núcleo e o complemento juntos, tá? Então, quando a gente está pensando em algum sintagma, qualquer ele que seja, a gente primeiro pensa no complemento e no núcleo. Depois a gente pensa no especificador associado a esses dois juntos, tá? Mas isso coisa para outra aula, tá bom? Mais para frente. Então, vamos pegar, por exemplo, o VP. Então, o VP é esse sintagma aqui, né? Então, o VP tem especificador e complemento, tá? Então, o especificador do sintagma verbal é o que a gente costuma chamar na gramática de sujeito. E o complemento é o que a gente costuma chamar de objeto. Então, lembra que a gente tinha falado agora há pouco do verbo encontrar? Né? Então, por exemplo, João encontrou sua chave. Vale ressaltar que o que eu estou mostrando aqui é apenas uma versão mais didática, tá bom? Essa frase daqui, se a gente fosse analisar de acordo com o diagrama arbóreo, ela ficaria um pouquinho maior, por um motivo que vocês vão entender mais pra frente, tá? Mas, por enquanto, eu vou dar uma simplificada. Então, tudo isso aqui é um VP. É um sintagma verbal. O especificador é João. João é o sujeito. Verbo, o verbo é encontrou. E o complemento é sua chave. Então é assim que a gente monta o sintagma verbal. Tudo bem? Beleza. Aí, antes da gente fechar a aula, para a gente entender algumas estruturas maiores, vamos falar sobre duplicação. Tá? Então, eu vou explicar isso aqui para vocês. Roberto, o que vai acontecer se eu precisar inserir um adjunto em algum sintagma? Então, por exemplo, no sintagma verbal, você vai ter os adjuntos adverbiais, certo? Então, como é que ficaria, por exemplo, João encontrou suas chaves ontem? Como é que eu faria para encaixar esse ontem na árvore? Essa é uma boa pergunta. O que você vai fazer? Para você conseguir colocar o adjunto no VP, você vai fazer uma coisa que a gente chama de duplicação. Você vai colocar o VP duas vezes. Aí esse VP que está aqui embaixo, você vai projetar normal, do mesmo jeito que a gente estava fazendo antes. Então, o núcleo é encontrou, que é o verbo, né? O sujeito é João, ele vai ficar na posição de especificador. Suas chaves é o complemento. Ele fica na posição de complemento. O ontem vai ficar nesse galho aqui. Tá bom? Então, o que a gente percebe? A estrutura básica do sintagma é essa. Quando a gente quer inserir um adjunto, o que a gente tem que fazer? A gente duplica a projeção máxima.
tá? Quando você duplicar a projeção máxima, você vai poder colocar o quê? Um adjunto. Tranquilo? Beleza, então resolvido esse problema. Ah, Roberto, e se tiver dois adjuntos? Você duplica a projeção máxima 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 1 milhão de vezes, não tem problema, tá? A única coisa que você não pode fazer é de um mesmo nó sair 3 galhos. Isso aqui não pode, tá? Então, por exemplo, você não pode fazer isso aqui. Tá? Isso aqui não existe. Existe uma lei na gerativa que a gente vai dizer que de cada nó só pode sair no máximo 2 galhos. Tá bom? Beleza. Roberto, o que eu faço se o verbo tiver 2 complementos? Ou seja, como é que eu faço para inserir o segundo complemento? Tá? Então, vamos ver aqui. João deu flores a Maria. E agora, Roberto, como é que eu faço para separar isso aqui? Porque flores é o complemento do verbo dar. Mas a Maria também é complemento do verbo dar, porque o verbo dar perde 2 complementos. Gente, o que você vai fazer é basicamente o que a gente fez no exemplo anterior. Só que agora você vai duplicar a projeção intermediária. Assim. Pronto. Então agora o verbo é deu, ele é um núcleo. O sujeito é João, ele fica aqui do mesmo jeito. E aí aqui você vai colocar os 2 complementos. Flores a Maria. Tá? Então, de novo, estrutura básica do sintagma é essa aqui. Se eu quiser colocar 2 complementos, o que eu faço? Eu vou duplicar a projeção intermediária. X, complemento 1, complemento 2. Tá bom? É isso aqui que eu vou fazer. Agora, isso aqui, gente, é o começo da descrição do que é um sintagma e tal. Vocês vão entender melhor os sintagmas à medida que vocês forem conhecendo os sintagmas, certo? Então, na verdade, a gente tem vários sintagmas no português. A gente tem o VP, que eu mostrei hoje. A gente tem o AP, que é o sintagma adjetival. A gente tem o DP, que é o sintagma determinante. A gente tem o NP, que é o sintagma nominal. A gente tem o TP, que é o sintagma flexional. Tá? A gente tem o CP, que é o sintagma complementizador. A gente tem o PP, que é o sintagma preposicional. E assim sucessivamente. Tá? Então, para entender realmente como você deve montar a árvore, você precisa conhecer cada um desses sintagmas. Tá bom? E a gente vai ver mais pra frente, mas eu vou dar uma introduzida, que existe um procedimento que a gente tem que fazer na sintaxe, que é a passagem do DS para SS. Então, DS é o que a gente chama de Deep Structure, ou seja, estrutura profunda. E SS é a estrutura superficial, ou seja, Surface Structure, estrutura superficial. Então, por exemplo, quando a gente monta a oração, a gente percebe que às vezes as coisas ficam meio bagunçadas. Por exemplo, se eu fosse analisar essa frase aqui, João comprou flores, eu teria que fazer isso aqui. TP, que é o sintagma flexional, T', T, VP,
V', V. Aí aqui fica João compra ou flores. Roberto, por que é assim? Isso você só vai entender analisando como cada sintagma funciona, tá bom? Bom, e aí o que acontece? Obviamente não é assim que a gente pronuncia essa frase, certo? A gente pronuncia essa frase como? João comprou flores. Então, para isso, o verbo tem que se movimentar para cá, e aí vira comprou. E o sujeito tem que se movimentar para cá. Aí ele vem para cá. João. Aí fica João comprou flores. Então essas movimentações são as movimentações que acontecem da DS para SS. Tá bom? Mas, de novo, para entender essas movimentações e para entender os sintagmas, vocês têm que estudar um por um, tá? Isso aí vai ficar para a próxima aula, para as próximas aulas, né? Porque senão a aula aqui vai ficar muito longa. Beleza? Então é isso, pessoal. Espero que esse vídeo tenha sido elucidativo para vocês. Um beijo e até a próxima.